Perfeito. Então vamos lá, iniciar. Vamos lá. Vamos Não lá. passar aqui muito do nosso tempo. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Agradecer aí ao João, né, por ter aceitado o convite. A gente está hoje aqui conosco, falando um pouco sobre esse tema que está aí em evidência, principalmente na temática que ele vai trazer hoje, que é a gestão de projetos. É uma vai ser um bate-papo bem bacana, tá? Aqui aproveitem, suguem bastante conhecimento aí de João, que a ideia aqui é ter essa troca, tá? Vou explicar rapidinho aqui para vocês em relação a esse momento, né, que nós estamos fazendo aí a cada 15 dias, nessas 2 últimas semanas que fizemos mensalmente, mas o horizonte aí entre esses eventos de esquenta, né, para o CBGPL é a cada 15 dias, tá? Eu me chamo Jéssica Alcântara, atualmente estou como GP, né, do programa do CBGPL 2025 e também sou diretora de programas e projetos especiais aqui no capítulo do PMI Ceará, tá? Estou aqui no capítulo atuante desde 2020, foi antes da pandemia, desde 2020. E isso aqui é, né, o voluntariado, tá aqui com pessoas, né, com o mesmo objetivo, é o que me fascina, tá? Pode passar, João, falar aqui um pouquinho. O João vai se apresentar, já já, né, João? Por isso que tô falando aqui, mas eu vou deixar aí para ele se apresentar, falar um pouquinho dele, né? Quem Uhum. é que é o João? Nós estamos aqui também com a equipe, né? Ali a Lucivânia, que também já já vai falar um pouquinho, tá? E o PMI, sei que todos vocês já conhecem, já sabem, né, o que é o PMI, esse instituto aí, né, com a associação que está, Associação de Gerenciamento de Projetos, né, que é uma autoridade aí, né, no mundo como um todo. E aqui no Brasil, nós somos 15 capítulos, né, que faz tudo isso acontecer, que todos esses 15 capítulos, Amazônia, Bahia, DF, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, né, no qual aconteceu o CBGP ali 2024, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe são os capítulos que estão com a gente, né, aqui na realização, desse projeto. E falando um pouco sobre o PMI, né, em si, nós somos aí mais de 650 mil membros ativos em todo o mundo, tá? Isso a gente fala de filiados, né? Quando a gente fala assim de membros, são filiados. E aí a nossa principal certificação, que é o PMP, fora outras certificações, né, e que vocês conhecem o PMI, ele fornece, e de voluntários, nós todos aqui, né, que estamos trabalhando, somos voluntários, ao todo somos mais de 11 mil voluntários em todo o mundo, que estamos distribuídos nos 300, mais de 330 aí capítulos, tá? Pode passar, João. Sobre o CBGPL em si, né? Ele é um evento, tá? Assim, um programa, né? Que a gente está tratando o CBGPL como programa. É, ele acontece anualmente, né? Já estamos aí na 20ª edição, em um dos capítulos aqui do PMI Brasil, aqui no Brasil, tá? Próximo ano ele vai acontecer em Fortaleza, tá? Na Fábrica de Negócios, que fica ali na Monsenhor Tabosa, quem conhece Fortaleza, né? Quem não conhece, aproveitem para vir conhecer. Será em 2 dias de evento, dias 22 e 23 de abril. Estamos esperando aí mais de 850 participantes de todo o mundo. Então, é um momento perfeito, né, para fazer networking, conhecer aí os outros capítulos também, né, a forma como esses capítulos fazem a sua gestão de projeto, né? Sem contar que vão ter pessoas aí de diversas áreas de atuação, né? E vamos rodar a segunda edição da premiação do melhor projeto e PMO do ano no âmbito nacional. É um projeto que já acontece aí nos capítulos, né? E vamos rodar a segunda edição a nível nacional.
E vocês vão ter também a possibilidade de fazer ali network, contato com nossos patrocinadores e parceiros que vão apresentar soluções, né, ali bem voltada para a gestão de projetos. E as vertentes que vamos trabalhar aí no CBGPL 2025 é gestão, liderança, impacto social e projetos, no qual até os nossos esquentas, eles estão bem ligados a essas temáticas, tá? Esses pilares. Pode passar, João. Agora a Lu vai falar um pouquinho, né, Lu, sobre esse momento aqui do esquenta. Então, tem uma oportunidade muito grande aqui do evento presencial, como Jéssica falou, que será em Fortaleza, né? E esse esquenta é um preparatório promovido pelo PMI que antecede o congresso. A gente vai usufruindo um pouquinho, degustando um pouquinho como vai ser esse evento, que é o maior evento de gerenciamento de projeto do Brasil, né? Que vai ser presencialmente. Então, a gente tem uma grande oportunidade. Aqui tem um QR Code que você pode agora direcionar a sua câmera, né? A gente vai ter uma virada de lote já no final desse mês. Então, assim, é uma grande oportunidade de você usufruir agora do seu ingresso e participar junto conosco dessa grande, digamos assim, gama de gerenciamento de projetos, de conhecimento, de networking, de crescimento também, porque crescimento, de conhecimento é tudo, né? Então, assim, aproveite e participe junto conosco. Obrigada, Lu. Então, aproveitem, pessoal. Nós temos várias modalidades que vocês podem acompanhar, modalidades de compra, né? Vocês podem acompanhar no nosso site. Tem tanto individual, lá tem todos os vocês podem fazer, mas aqui no chat vamos colocar o contato do Gradley, tá? No qual vocês podem ir tirar dúvidas, ele vai dar os direcionamentos, tá? Agradeço demais aí a atenção de vocês. Agora a palavra para João Henrique, né? Que agora ele vai se apresentar um pouquinho, falar João. Maravilha. Então, primeiro, aí, Jéssica e a Lucy, obrigado pelo convite. É bem prazeroso poder estar aqui nessa noite de quinta discutindo com vocês temas importantes, né, de como a inteligência artificial está transformando a gestão de projetos. Também agradecer ao PMI, todos esses convites, e quem está assistindo a gente aqui, né, dando esse tempo para a gente poder ter um pouquinho de ideia. Minha expectativa aqui, pessoal, é termos uma. Então, pessoal, minha expectativa aqui hoje é realmente termos uma conversa leve, então descontraída. Fiquem à vontade no chat para mandar perguntas, para mandar algumas informações. E durante essa próxima hora que eu vou estar conversando com vocês, para não ser um completo desconhecido, me apresentando, né? Eu sou o João. Eu tenho ali uma formação de especialista em gestão de projetos pela USP, aqui em São Paulo, Universidade de São Paulo, também especialização em megaprojetos pela Universidade of La Verne, então tive um pouquinho aí fora do país me capacitando e sempre andei em paralelo com o PMI, então voluntário, sou voluntário desde até hoje voluntário, né, em títulos com algumas frentes voluntárias, mas principalmente eu sou também instrutor de alguns cursos no PMI e voluntário como mentor. Então a gente pratica mentorias no capítulo do DF, no capítulo de SP, por exemplo. E com tudo isso, acabei me capacitando também nas certificações PMI, então PMP, CAPM, CDBA, que é do Citizen Development, e algumas outras ali, micro-credentials, está virando e-learning. Agora, no PMI eu também possuo, então sempre bem alinhado, como a Lucy tinha comentado, coisas boas acontecem com quem se envolve com o PMI. E, além de toda essa parte vinculada ao PMI, sou fundador da Zigger também, que é uma empresa de consultoria que vi pessoas, então é uma plataforma online também de cursos, e embaixador da IBS. A IBS é uma grande instituição que acaba fazendo programas internacionais de formação executiva, especialização. Então tem um QR Code na tela, com alguns links que são bem úteis para vocês. Me seguir no LinkedIn, seguir a Zigger, por exemplo, que tem bastante conteúdo. E desde já peço para que acompanhem toda a nossa conversa até o final, porque no final a gente guardou boas surpresas para vocês. Acho que vocês vão gostar bastante disso. E sem mais delongas, a gente já começa aqui
com uma questão para ver se vocês estão bem acurados. Esses dias eu estava conversando com a IA, e aí por IA, entenda ChatGPT ou Gemini, enfim. Mas eu sou mais a favor do ChatGPT, dizendo de cara, e perguntei para ele quantos R's tem na palavra strawberry. Strawberry do inglês é um morango, então escrevendo morango em inglês, strawberry, perguntando uma simples, quantos R's tem? E só para eu ver ali. Deixa eu só. Vamos só esperar a pessoa retomar a gravação. Beleza. Obrigado, Lívia. Tenho uma pessoa aqui que não é um robô que está me assistindo. Muito obrigado por responder que é 3 e não achar que sou eu que tô louco. Mas só eu e a Lívia que a gente está consentindo nisso? Jéssica, 3 você pelo menos também. fosse. Obrigado, Jéssica. Thalita, Eduardo, obrigado. 3. E aí, por que que ocorre essa resposta do ChatGPT que se você perguntar, às vezes, um cálculo complexo ou pergunta qualquer coisa relacionada à história, ele vai conseguir te responder com uma certa exatidão? Então, isso acontece porque o ChatGPT, ele, bem como outras IAs que vocês conhecem, ele é uma inteligência artificial generativa. E ele tem por característica não pensar igual um humano no sentido de geração de palavras, uma letra por letra, basicamente. Ele tem uma estrutura que se chama token, e desses tokens, como vocês podem ver, muitas palavras elas são mapeadas como um token. Então eu posso falar uma palavra, como vocês podem ver aqui, caracteres em português, é uma palavra só com uma corzinha só, ela equivale a um token. Mas outras, elas não são equivalentes a apenas um token. Eu tenho aqui o exemplo de indivisível. Então, indivisível, várias corzinhas diferentes. Isso é feito a compreensão de como o ChatGPT entende. Então, quando você faz uma questão para ele, na verdade, agrupando os tokens, esperando de uma forma lógica do que é mais provável ser o correto, e isso influencia. Então, por isso que a inteligência vai gerando esses tokens conforme vão produzindo. E se a gente pegar a Strawberry, reparem que ela tem 3 corzinhas, então roxo, verde e um amarelo alaranjado. Ou seja, ela equivale a nível de token para o ChatGPT a 3 tokens. E aí, na nossa visão, a gente vê a palavra por escrito, nós como humanos conseguimos ler e contar, só que para ele transcreve isso na forma de 3 códigos numéricos. E aí, no final, a palavra aqui do Barry, que tem esses 2 R's juntos, ele lê como um token só. E como ele está lendo como um token só, ele conta somente como uma letra R. E ele acaba tendo essa confusão. Então, sequência de caractere que tende a ser unido e vai ser agrupado, como a sequência que eu trago aqui para vocês, de 1 a 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5 até 8, 9, 0. Eles são facilmente agrupados juntos, mas quebrados ali em tokens que não necessariamente vão ser cada token em número. Então, 1, 2, 3 é um token, 4, 5, 6 é um token. E essa experiência vocês podem fazer com o chat GPT de vocês, ou com qualquer outra IA que vocês venham a trabalhar, de pegar uma palavra que possa fazer essa confusão e pergunta, poxa, quantas letras tem em indivisível, por exemplo? Quantos is tem na palavra indivisível? Provavelmente ele vai errar essa resposta e por mais que você tente ali falar se está errado, ele vai tentar recontar e você vai ainda ter uma informação incorreta. Então,
um jeito mais fácil de você ter uma assertividade, você teria que reensinar ali no chat, né, com a sua IA, toda uma lógica de como ele vai quebrar a palavra e colher cada letra por letra para conseguir contar. Isso é só uma brincadeira que a gente faz, né? Mas para entender como que a inteligência artificial ela consegue ter um viés com base no como ela funciona. Então, a nível macro, né, sem entrar muito no detalhe, para a gente visualizar que, poxa, nem sempre é algo que é muito simples para a gente, a IA ela vai estar respondendo de um modo certo. E aí que eu entro numa questão já de um pouco de histórico, né, de corroboração aqui dos nossos conteúdos, trazendo a linha do tempo da gestão de projetos. Essa linha do tempo eu sempre gosto de apresentar porque ela serve para dar base a muitas coisas. E todos nós aqui acredito que estejamos um pouco alinhados nessa rotina, nessa área de gestão, e conhecemos ali a parte do waterfall. E o waterfall, se a gente alinhar ele com o PMI ele surge através de um grupo de engenheiros da NASA que precisava gestionar toda uma estrutura de lançamento de foguete, por exemplo. E imaginem, é um projeto multimilionário que envolve várias etapas. Então, para você conseguir agrupar e ter uma coesão e todo o conhecimento, eles pensaram, poxa, isso não pode ficar só para mim. Eu preciso expandir isso, passar para minha equipe, passar para outras pessoas esse conhecimento e também fazer essas trocas para que eu consiga dar mais vazão ao meu trabalho e para que isso não morra aqui comigo, que ele seja passado à frente. Então, a partir daí que surge PMI, voltado mais para uma estrutura waterfall, e o waterfall a gente tem sempre aquela etapa de sequencial, passo a passo. Travou aí para vocês ou foi só para mim? Travou. Sim, travou. Travou aqui também. Vou começar a escrever. Já mandei que mensagem para ele. O Jess me ouve? Sim, agora sim. Tá. Oscilou aqui a rede de alguma forma. Então, desculpem, pessoal, mas já estou de volta aqui. Vou compartilhar minha tela e puxo da onde a gente tinha parado. Pode voltar. Maravilha, então já estou aí compartilhando. Então, estava falando que é bem legal essa questão do waterfall, né? Toda a teoria que o PMI trouxe para você estruturar uma linha de raciocínio que ela seja no waterfall sequencial, de passo a passo, que seja mais estruturada. Então, uma tarefa depois da outra. E aí, em paralelo, você tem toda uma evolução tecnológica. Então, que você inicia através da computação, vem o surgimento de ERPs, integração de sistema, integração com o negócio, e a cada dia mais uma tecnologia ela vem surgindo. Por conta disso, o surgimento de e-commerce, por exemplo, ocorreu ali no início, na verdade, da década de 90, e aí foi se esticando um pouquinho para os anos 2000, a questão de eu não consigo trabalhar mais de uma maneira muito fixa nos meus projetos. Eu preciso, no meu triângulo ali mágico de projetos, que envolve escopo, custo e o meu tempo, ter uma certa flexibilização. Para eu conseguir ter essa flexibilização, eu preciso trabalhar com o Agile, ou a forma ágil, onde você vai trabalhar de uma forma interativa, incremental, estipular um pequeno espaço ali de tempo para focar num objetivo e conseguir ter ali uma meta atingida, que vai ser um pedacinho pequeno do seu projeto. Isso surge muito para você conseguir
trabalhar de forma flexível com as tecnologias e as necessidades que os clientes vão necessitando conforme vai passando o tempo. Nisso, a parte ágil se estruturou muito bem com a questão de softwares. Só que tecnologia vai avançando, vai chegando o tempo, vai se encaminhando, e a transformação digital, ela acaba surgindo. E na transformação digital, você precisa de uma transformação cultural das pessoas, porque não é só você acabar colocando tecnologia para dentro da empresa que você vai conseguir ter realmente um resultado coeso, um resultado de sucesso. Então, acaba tendo muito esses problemas de empresas quererem, de uma vez, sem estrutura, levarem uma tecnologia X, Y, colocar IA, sendo que a base de processos não está bem formulada. Mas ainda assim, ocorre uma tendência no mercado, que é uma tendência do quê? De muitas coisas acabam surgindo a cada dia, e se a gente não pega o que estamos capturando hoje, o que nós estamos vendo hoje e já colocamos em prática, aquilo que nós vimos fica obsoleto. Então, nessa mesma tendência, foi-se para o mundo dos negócios, no sentido de eu não consigo, na maioria dos casos, esperar os tempos para eu conseguir fazer uma demonstração, para eu conseguir exibir um produto para o meu cliente, ou se eu consigo, eu acabo perdendo esse valor. E aí, por conta disso, surge uma tendência de hiperagilidade ou hyperagile, que é uma situação onde você tem um ambiente mais acelerado, mais desenvolvido, que aí trabalha muito uma questão de empoderamento, no sentido de eu preciso entregar mais valor em menos tempo e com os mesmos recursos, as mesmas pessoas. Para isso ser possível, o que eu preciso é capacitar os meus colaboradores para que eles consigam dar essa vazão para mim. E esse mesmo raciocínio vem um pouco da origem até do que a gente tinha comentado lá no início do surgimento do PMI. Então, vem se transformando, mas tudo segue numa mesma linha de raciocínio. E aí, a hiperagilidade, o PMI tem bons frameworks que dão robustez a isso, como o Discipline Agile e o próprio Citizen Development. E surgem justamente para pegar essa base que vem de transformação digital, ou seja, eu tentar colocar um pouco mais de automação e melhorias, gastando menos tempo em tarefas repetitivas da minha operação, junto com tecnologias de no-code, que aí você tem a ascensão aqui do Citizen Development, que é basicamente você capacitar analistas de negócio, coordenadores, líderes, para que eles consigam criar soluções digitais sem conhecimentos práticos ali em programação, ou seja, estruturarem bons projetos e criarem bons projetos para que desafogue outras áreas da empresa, como áreas de tecnologia, áreas de produto, áreas de TI, bem dizendo. Então, surge essa vanguarda aqui do CD, junto com o low code, só que vem, desde o boom do 2022, uma crescente muito forte de IA generativa. Sendo que IA, propriamente dita, nós temos há muito tempo. Uma inteligência artificial. Poxa, em e-commerce você já tinha inteligência artificial, que era o chatbot que você fazia anteriormente, que o seu cliente manda uma mensagem e aí você, dentro de uma lista pré-definida, ele já te gera ali uma resposta automática. Ou você tinha IAs preditivas, que elas atuavam em previsão de resultados, previsão de forecast. Então, se em janeiro eu tive um lucro de tanto, em fevereiro de tanto, em março de tanto, qual é a previsão com base nesses dados para abril, por exemplo? Então, isso já existia. Mas a questão de IA generativa, como eu disse para vocês no começo, né, o que corrobora, o que é, faz parte de uma IA generativa, ela surge em meados de 2022, em 21, 20 já estava em teste ali na pandemia, e aí foi liberada para público e teve aquele grande boom com o ChatGPT 3.0. A IA ela vem justamente para pegar todo esse gancho de transformação digital, no-code, hiperagilidade e fazer com que nós consigamos pegar tarefas que não são tão
não são tão fáceis de serem executadas ou que necessitam de um esforço muito grande e que ela facilite para nós humanos, dado que nós, como seres humanos, temos o nosso poder criativo muito bom, mas a nossa vazão, nossa capacidade técnica, tarefas mais braçais que nós vamos fazer e repetitivas com a computação envolvida, a inteligência artificial consegue ser bem melhor. Afinal, se nós tentarmos acompanhar um ritmo de tecnologia, a gente não vai dar conta de acompanhar tudo da mesma forma. Então é até por isso que surgem aqui cada vez mais empresas trabalhando em tendências de no-code, ou seja, você não precisar mais codificar, mas ter ali uma interface um pouco mais interativa para o seu usuário conseguir trabalhar. E a inteligência artificial para a gestão de projetos vem muito nessa linha e é o que a gente vai explorar aqui juntos hoje. E aí, como que a gente explora dados de gestão de projetos? Bem, o PMI, ele é uma referência nessa frente de gestão por si só. E com a ascensão da IA, ele não ia ficar de fora. Visto que nós já temos diversos cursos que são gratuitos até para associados sobre inteligência artificial, o PMI ele trabalha com uma série de reports que alguns são mensais, outros são semestrais, anuais, mas que falam um pouco da compreensão do mercado sobre como eles estão vendo a questão de inteligência artificial. Então, nesse exemplo que eu trago para vocês, é de um report que o PMI trouxe há pouco tempo, mês passado, sobre o nome do livro, na verdade, é AI Essentials for Project Professionals, ou seja, qual que é o essencial da IA para gestores de projeto, para profissionais de projeto. E nisso é um gráfico que é bacana de a gente conseguir analisar, onde nosso eixo X aqui, o eixo horizontal, é quem faz o trabalho. Então, na esquerda eu tenho a máquina e na direita eu tenho o homem, o humano. E no eixo vertical, o que eu tenho? O quão complexa é essa tarefa, o quão difícil é de eu fazer. Então, quanto mais baixo, é uma tarefa que é um nível de complexidade baixa, e quanto mais alto, é uma complexidade mais alta. O que a gente consegue entender dessa parte? Quando a máquina ela está trabalhando, ela está se voltando a tarefas muito mais de complexidade baixa, como sumarização de reuniões, ou seja, atas de reunião, geração de reports ou relatórios, um resumo ou um agrupamento, um documento de lições aprendidas. É uma questão que entra muito aqui na parte de automatização. Então, a IA, ela vem para você conseguir automatizar os seus processos. No meio dessa transição entre máquina e humano, você tem uma parte de assistência. Então, são tarefas que têm uma complexidade relativamente média e que fica no meio termo entre IA e máquina e homem, na verdade, máquina e humano. Que tarefas são essas? Uma assistência na análise de dados, ou seja, conseguir fazer uma validação em uma vasta base de dados. Imagine, por exemplo, o Departamento de Secretaria de Segurança Pública da sua cidade. Por mais que você possa ter uma opinião muito positiva ou às vezes algumas críticas, querendo ou não, é uma área que tem dados de todos os moradores, todos os cidadãos que estão ali vivendo. Para você conseguir agrupar esses dados, trabalhar esses dados, uma pessoa ou um time sozinho gasta muito, tanto de processamento mental, físico, porque cansa ficar na frente do computador por horas ali fazendo um trabalho de análise de dados, eles acabam tendo e contando com essa ajuda da máquina, justamente para fazer um processamento de dados e facilitar um pouco mais a saída do que eles têm que apresentar. Além disso, planejamento e estimação de custos. Então, é muito fácil, entre aspas, você sentar e começar a fazer um cálculo. Só que com base no que o seu projeto
se expande e chega a uma escalabilidade muito grande, vários custos e variáveis surgem. E a partir daí que você precisa trabalhar com um software para que ele te apoie nessa estimativa de custo. Bem como análise de risco ou análise de custo-benefício. São análises que você tem ali um fator humano, você, em muitas empresas, acredito eu, ainda seja apenas uma pessoa trabalhando, mas essa pessoa, ela trabalha às vezes com o auxílio de um computador para fazer toda essa gestão, ou algumas empresas que são mais antenadas, elas já trabalham com alguns modelos de IA para ajudar, por exemplo, fazer uma previsão dos riscos que você tem na sua área. E quando nós entramos na última fase, que é uma área mais direcionada ao humano, que aí você tem uma complexidade alta, aonde que um humano vai conseguir ser encarregado de tarefas melhor do que uma máquina? Na parte de tomada de decisão e na parte de criação. Ou seja, uma máquina ela tem uma completa capacidade para fazer análise de dados, estruturação de dados, pegar documentos de milhares de páginas e fazer um resumo agrupado, conciso, mas ela faz isso sempre naquele mecanismo de tokenização, de alguma geração de conteúdo que, para ela, a máquina, de acordo com como ela foi programada, faça sentido. E não necessariamente ela vai ter uma habilidade de tomada de decisão que vai ser certa para o seu projeto. Ou, muito pelo contrário, a parte criativa da máquina vai ser explorada. Quando você pede para uma IA gerar uma imagem para você, uma foto, ela vai usar diversos fatores ali que para ela fazem ali alguma lógica, mas que quando gera o resultado final, você vê aquela imagem toda confusa, toda embaralhada, que para você não te agrada muito. Então, por isso que esses dois pilares são fatores que ainda são muito necessários que o ser humano trabalhe. Uma colega minha, há um tempo atrás, ela estava, não me lembro se era dando uma palestra ou fazendo uma reunião de trabalho, e nesse meio ela acabou perguntando para as pessoas quantos já utilizavam inteligência artificial no trabalho. E poucas pessoas levantaram a mão. Mas quando foram questionadas no sentido de o que é inteligência artificial, é você conseguir utilizar uma função de lembrete do seu calendário, é você conseguir, às vezes, acessar um aplicativo, e ele ter um chatbot para trabalhar, ou você utilizar dentro do seu grupo de e-mails uma inteligência que vai te recordar os últimos e-mails que você compartilhou com o seu cliente ou com o seu colega. Isso já são características de IA preditiva ou outros vieses que já são empregados muitas ferramentas que estão no nosso dia a dia. E a generativa, ela vem para agregar. Lógico, muitas pessoas ainda podem ter um preconceito ou ter um medo, porque é muita coisa acontecendo no mesmo tempo e você não sabe se segue para um lado correto, se segue para um outro lado que pode ter um viés um tanto contraditório e acaba se confundindo com esse tanto de informações. Mas a verdade é que a inteligência artificial, ela está presente em muito mais coisas e meios do que nós imaginamos. Muitos posts que nós já vemos aí pela internet são criados totalmente pela IA. E na exploração que vamos fazer aqui junto com muito material do PMI, é para tentar desmistificar e clarear um pouquinho a situação para vocês. Então, o PMI, ele propôs também, no último mês, uma pesquisa em vários lugares do mundo sobre inteligência artificial e como líderes de organizações e gerentes de projeto, eles estão vendo isso e estão trabalhando no seu dia a dia. Então, esse report vocês conseguem pesquisar depois, é chamado Generative AI in Project Management Survey, ou pesquisa de IA generativa na gestão de projetos. Foi feito com 500 participantes, e desses 500 participantes, foi separado depois a pesquisa, que eu trago um resumo aqui para vocês, em 4 grupos. Então, conforme eu for falando, veja em qual você se identifica, digita aí no chat para a gente já ter essa ciência.
O primeiro são os exploradores. Os exploradores são as pessoas que usam ali cerca de 1 a 15% de IA generativa nos seus projetos mais recentes. Então, como o próprio PMI e as consultorias elas resumiram, é nas fases iniciais de exploração e experimentação com a IA generativa, avaliando o potencial de crescimento que tem com elas. Então, são ali pessoas que estão ainda tentando começar a utilizar a IA, às vezes tem algum problema na organização, não conhece tanto, tem um sistema que já está bem confiável, ou não sabe por onde começar, mas enfim, é um número pequeno de pessoas que adotam. No Adapter, são quem fez a adoção da IA, né? Esse grupinho, ele já coloca aqui, nos projetos recentes, cerca de 16 a 30% deles foram aplicados usos de IA generativa. Então, nesse caso, são pessoas que estão adotando a IA de forma moderada, está indo com calma, mas está tentando adotar, adaptando as novas tecnologias e incorporando as suas operações. Então, a pessoa está indo aos poucos, dando alguns passos, tentando puxar a IA já para o seu meio. O terceiro grupo são os inovadores. Os inovadores, eles são pessoas que já, nos seus recentes projetos, estão utilizando cerca de 30% a 50% de IA ali no seu dia a dia. Essas pessoas, elas estão fazendo avanços significativos na adoção de IA generativa, tentando demonstrar algumas inovações, abordagens, casos de uso, exemplos. Então, são pessoas que estão levando a inovação para frente. E, por último, nós temos os Trailblazers. São pessoas que afirmam que nos recentes projetos delas usam em mais de 50%. Então, quase que em todo projeto está ali empregando IA generativa. E aí, na vanguarda dessa adoção da IA generativa, são as pessoas que são as pioneiras nas novas inovações e na maneira como vai utilizar a tecnologia. Do público geral que eu comentei para vocês, e aí eu até gostaria que vocês pudessem mandar no chat aí, poxa, em qual grupo que eu talvez esteja na minha organização? Ficou bem espaçado cada pessoa em cada grupo. Então, 25% dos participantes, 126, eles estão aqui nos exploradores, são pessoas que não estão ainda com o hábito da IA. 142 participantes, 28%, eles estão nos adapters, né? As pessoas estão adotando a IA aos poucos, estão caminhando de forma moderada. 132, 26%, são inovadores. Então, pessoas que estão realmente puxando a inovação, mas que aí um número um pouquinho menor, né? 20%, 100 pessoas, elas são trailblazer. Então, elas realmente que usam IA em todo o projeto, estão carregando a empresa frente a essa característica de inovação. E aí eu tô vendo no chat alguém mandando trailblazer, isso é bem bacana, ter alguém que puxa toda essa tendência. Innovator tem, aí um explorer, né, um explorador, aí a Ana, sempre tem que começar de algum lugar, e tá perfeito nisso. Opa, passei uns slides a mais aqui do que deveria. Qual que é a mensagem que a gente tem que entender? Visto até o slide anterior que eu compartilhei com vocês. Nós estamos numa era realmente exponencial, que a tecnologia ela avança sem igual. E sempre há uma curva de aprendizado que ela não é linear. Começa-se uma nova tecnologia com um certo receio, você tentando entender o que é, e depois tem o boom. O boom que se populariza, todo mundo quer utilizar ou quer saber o que é, e depois acaba tendo um declínio muito grande, que seria uma etapa de choque de realidade. Então, nesse choque de realidade, é onde você até entendeu o boom que teve aqui do teu projeto, mas você às vezes não tem tecnologia o suficiente ou você não está pronto para abraçar toda essa parte tecnológica. Até um ponto em que o tempo corre, o tempo avança, novas tecnologias vão surgindo e você consegue abraçar de vez a tecnologia que antes tinha estourado, e aí você passa para uma etapa de normalização
daquela tecnologia, da ferramenta que surgiu. Então, nós estamos muito no meio desse caos todo, e é importante a gente entender o ambiente em que nós estamos, qual o nosso papel, justamente para podermos nos posicionar frente a ele. E aí, dentro ainda da pesquisa que o PMI trouxe, né, dentro de todos os grupos, ele faz as tarefas que usam IA generativa. E para isso, ele pega dois grupos em específico, Trailblazer e os Explorers. Então, se a gente recordar agora, que alguns de vocês estavam ali se identificando, Trailblazer é a pessoa que está na vanguarda da inovação, que carrega todos nas costas, basicamente, com as novas tendências. E os exploradores é quem está dando os pequenos passinhos, não conhece muito, está tentando ainda identificar aonde a IA cabe no dia a dia dela, no projeto dela. E dentro daquelas tarefas do nosso quadro de o que é o humano tem que fazer, o que é a parte da máquina que tem que fazer, nós temos aqui a estrutura de aprimoramento, assistência e automatização. Dá uma olhadinha para automatização, nós conseguimos ver que temos três itens: sumarização e reviews, né? Ou seja, uma revisão dos resultados que você está gerando, uma monitoração e um reporting. São esses os três pilares que você está focando ali em tarefas muito mais voltadas à máquina. Ou seja, gerar status report, gerar atas de reunião, automatização de tarefas, é o que engloba toda esse pilar. E a gente pode ver que os Trailblazers, eles estão bem à frente dos Explorers, mas não é à frente que um é 0 e o outro é 100%. As pessoas, e aí depois eu até peço para que, quando a gente terminar toda a nossa jornada aqui juntos, você tira um tempo para refletir. Poxa, eu realmente não uso nada de IA? Como eu falei, às vezes um próprio Excel que já está com um Copilot da Microsoft incluído, ou um próprio chat que você utiliza todo dia, já tem uma inteligência artificial inclusa. É uma tendência, já que o Google vem trazendo com o Gemini, Microsoft com o Copilot, eles vêm linkando as suítes, os ambientes corporativos, com ferramentas de IA justamente para melhorar a sua produtividade. E a automatização aqui que você tem, a parte de processos sendo melhorados, sendo desenvolvidos, e aí a gente entra no nosso final de linha, tanto de IA generativa, junto com a característica do no-code. Então, a diferença é pequena, é cerca de 15% que a gente pode colocar aqui de um para o outro. Né? Aqui vai ficar 16%, ou seja, há uma diferença que não é tão grande assim para você chegar em um ponto ou no outro. A diferença é como você está utilizando essa sua saída, essa sua ferramenta. Na questão de assistência, nós temos o quê? Análise de dados, planejamento, estimativa de custos e gestão de risco. Então, são tarefas que você precisa realmente ter ali uma pessoa à frente, a pessoa que está organizando isso, mas a IA ela vai dar um apoio para você. Ou seja, para assistência, os profissionais eles vão utilizar a IA generativa para complementar as suas análises e construir o resultado de uma forma mais assertiva, uma forma que brilhe os olhos do seu cliente. E aqui que nós já começamos a ver uma grande discrepância. Há uma redução na utilização dos explorers, ou seja, quem está ali conhecendo a IA não acaba aplicando tanto essa parte de previsão de riscos, de análise de dados, de planejamento das suas tarefas, enquanto é algo que os Trailblazers, quem está na vanguarda, aproveita muito. Isso, na prática, já gera números grandes aqui, de aproximadamente 30%, por exemplo, e são essas tarefas automatizadas que vão acabar impactando a sua performance. Porque uma pessoa que, por exemplo, consegue fazer uma estimativa de riscos preditiva, ou seja, gerar já uma análise sem ter que parar, desgastar, fazer algo muito minucioso, tem um tempo muito mais eficiente do que a pessoa que está no Explorer e que ainda não atingiu esse patamar.
bem como a parte de planejamento. Quem consegue fazer um planejamento com o uso da IA acaba tendo uma economia de tempo, lembrando todas as tarefas que estão, que têm que ser levantadas na sua EAP, na parte inicial do seu projeto, e tem essa produtividade muito maior do que um Explorer. E aí, o que que ele faz com esse tempo que está sobrando? Ele consegue realmente focar em tarefas criativas, tarefas de tomada de decisão, que vão afetar realmente a estratégia da empresa que você está. E por último, a gente tem aqui o aprimoramento. O aprimoramento é aquelas tarefas que você realmente precisa do humano à frente. Tarefas criativas, tarefas de tomada de decisão. E aqui a gente tem a parte de comunicação. Então, para um gestor de projetos, comunicação é 90% do seu trabalho. E se você consegue utilizar a comunicação para a IA, para explorar os âmbitos da sua comunicação, para garantir que o time esteja alinhado, para garantir que as tarefas elas estejam no mesmo plano, com todo mundo se comunicando, você consegue ter uma assertividade que é muito boa, a performance do seu como muito maior. Aqui, recursos e talentos. Então, você consegue administrar e gerir a questão dos seus recursos, da sua equipe, como você desenvolver as capacidades do seu colaborador, é algo muito importante, tanto em vista de soft skill, quanto em vista de capacitação, e quem está no Explorer acaba vendo muito pouco essa ambientação. Deixa eu só montar aqui, pessoal. Beleza? Perdão aqui pela interrupção. Então, Talent Resource, a gente tem essa frente. O pessoal que está no Explorer, está se explorando ainda, acaba abrangendo muito pouco essa questão de como desenvolver as habilidades do meu colega, do meu colaborador, do meu líder, através de IA. E a questão de tomadas de decisão, ou um suporte na tomada de decisão, ainda assim você tem ali um baixo número de utilizadores nessa frente. Mas que quando você tem dados e quando você trabalha aqui na questão de assistência, então você tem KPIs que estejam confiáveis, com dados em tempo real, que eles te ajudem a fazer um planejamento, você tem uma tomada de decisão muito mais assertiva no seu dia a dia. Se você consegue aplicar uma automatização nas suas tarefas, já é um belo tempo que você vai economizar. A assistência para te ajudar realmente a ter uma frente de aprimoramento e tomada de decisão, uma frente criativa muito mais desenvolvida. Que a gente, no final do dia, pensamos, somos humanos, nossa capacidade que dá de 10 a 0 em máquinas é a frente criativa. E temos que explorar realmente esse lado e utilizar a IA, utilizar a tecnologia para acompanhar esse nosso caminho. E aí agora, quais as habilidades? E acho que aqui o PowerPoint acabou desconfigurando um pouquinho, mas quais as habilidades que são necessárias para utilizar a IA generativa? Ou seja, aqui eu estou falando numa situação de, dentro do ambiente da consultoria, que foi feito tudo, o que precisava ser feito frente ali a cada usuário para que fosse possível você trabalhar com, com a IA generativa no seu dia a dia. Então, se a gente for analisar cada uma delas, e aí vamos tentar deixar um pouquinho melhor escrito, ou eu vou ditando para vocês para a gente não se confundir nisso. A primeira é a escrita de prompts, ou seja, opa, passamos aqui demais. A primeira habilidade para usar a IA generativa e desenvolver ali no teu ambiente de trabalho é a questão de escrita de prompts, ou seja, como você direciona um pedido para a inteligência artificial. Lembramos que ela não tem um cérebro por trás dela, ela tem uma série de lógicas, algoritmos que vão trabalhar de forma literalmente sequencial para gerar com aqueles tokens que nós vimos lá no começo, como que você vai dar, né, a vazão à sua saída. Uma vez que a gente está trabalhando nessa estrutura, a gente tem que saber realmente como direcionar
de forma assertiva cada tarefa, cada pedido, cada instrução que nós estamos dando a ela. Uma segunda característica é a habilidade para definir tarefas, requisitos e especificações dentro do nosso projeto. Ou seja, eu preciso, como gestor de projetos, ainda ter uma habilidade forte em levantamento de requisitos, análise e, dentre outras coisas, para eu conseguir ter uma assertividade muito boa naquilo que o meu cliente está esperando. Então, o Everyday Delivery que nós comentamos da hiperagilidade, ele surge justamente com essa tendência de você trabalhar de uma forma interativa, entregando todo dia algo para o seu usuário, do modo que o requisito ele tem um risco menor de você falhar, né? Ou se o tempo que você vai gastar para desenvolver vai ser um tempo menor. Se eu faço algo em um tempo menor, eu consigo errar de uma forma mais rápida, literalmente, e consigo me adaptar. E assim as minhas iterações elas acabam trabalhando. Além disso, a gente tem que ter uma habilidade para trabalhar com dados. Por que habilidade para trabalhar com dados? Nós, como gerentes de projeto, precisamos ter ali uma certa familiaridade com status report, com percentual de avanço de projeto, com um baseline de custo, de escopo, ou seja, como que eu vou fazer uma previsão do custo do meu projeto, como que eu vou prever um custo de um risco que eu venha a ter. E para isso, desde um Power BI da vida que você tem ali, faça um dashboard para apresentar para sua liderança ou para sua equipe, até uma situação um pouco mais complexa que você trabalha ali com alguns KPIs, algumas métricas mais automatizadas, acaba sendo essencial você desenvolver essa habilidade. E aqui a gente nem fala sempre em programação, mas a gente fala em você realmente entender a estrutura de dados, entender tabelas, entender uma habilidade que eu acho muito importante de lógica de programação. Porque através da lógica de programação, e novamente, eu não falo aqui em ter que programar. Eu estou falando em compreendermos quais as condicionais, qual é um passo lógico, ou seja, como as tarefas elas serão ordenadas para que eu consiga realmente desenvolver um fluxo de pensamento, um fluxo de processos em cima dos dados que eu estou trabalhando. E com nos últimos dois aqui, eu preciso ter uma habilidade para eu validar a saída da IA. O exemplo que a gente fez lá no começo de quantos R's a palavra strawberry tem, e a IA ela acaba gerando uma resposta falsa ou incorreta, nós precisamos ter esse olhar bem atento quando eu estou trabalhando com dados frente à IA, quando ela está me gerando um status report, eu tenho que ter uma consciência de como que eu vou validar ou o que eu estou esperando que aquela inteligência artificial gere para mim, de modo que se eu acatar tudo que a IA acaba gerando, eu vou ter dois problemas. O primeiro é que eu posso ter um erro, né, na informação que eu estou passando para as outras pessoas, para os stakeholders do projeto. E um outro ponto é um comodismo que vai gerando à medida que eu não exercito mais o meu cérebro um pensamento crítico, eu deixo tudo isso para a IA executar, e no momento que eu me pego desprevenido, sem o celular, sem um computador, você não vai conseguir ter uma mesma performance, porque vai estar por muito tempo dependendo da IA. Ou seja, ainda é necessário você fazer, ou pelo menos no seu desenvolvimento de conhecimentos, na sua formação tradicional, ter uma parte um pouco mais técnica e que vai ser um pouco mais sofrido, é a questão de cálculo na mão, é a questão de fazer anotação, mas para reforçar a sua memória, reforçar a sua ideia e você ser plenamente competente de conseguir validar qualquer saída que a IA venha a nos trazer. E por fim, a habilidade de conhecimento em alto nível de programação, né? Large Learning Machine, ou seja, tenho ali um certo conhecimento em como é o funcionamento de lógicas de criação de rede neural, de criação de estruturação de IA. A gente pode até observar que tanto para Trailblazer quanto para Explorer, eles acabam entendendo essa métrica aqui tanto por igual,
e até em um baixo nível, né? Mais ou menos 20% ali, que é uma habilidade essencial. Não se compara, por exemplo, a habilidade para definir especificações ou requisitos e habilidade para trabalhar com dados. E se a gente se atentar realmente ao número que estamos trazendo nesses gráficos, a escrita de prompt, ela acaba sendo bem mais destacada por quem está na vanguarda da inovação dos Trailblazers do que o próprio explorador da IA nas frentes de trabalho. Mas também nós temos aqui o contrário de a habilidade de levantar requisitos e de trabalhar com dados sendo muito mais pautado por exploradores. E aí cabe um entendimento mais sensível do porquê. Muitas vezes os exploradores não compreendem todo o impacto, ou o que eles estão olhando é algo menos técnico e mais de levantamento de requisitos, de especificação, é um tempo gasto de forma demasiada com clientes, com equipes internas, de você fazer acordos de como vai ser o seu projeto, e uma associação muito grande a IA com talvez status report, geração ali do que a gente viu de automatização e KPIs que você vai trabalhar com a sua equipe. Então, se você ficar curioso com relação a esses dados, novamente, esse relatório que o PMI liberou nesse mês mesmo, ele traz uma nuance um pouco mais detalhada dessas informações, e aí é nós termos a nossa capacidade criativa e nosso pensamento em tomada de decisão de conseguir analisar bem os dados e entender as nuances do porquê que um apresenta um percentual maior do que outro, o que significa quando um Trailblazer, ele tem um conhecimento de lógica de programação muito maior do que um Explorer. Então, poxa, talvez se eu sou um Explorer e quero chegar no ponto de Trailblazer, eu não preciso aprender a programar, mas pelo menos uma lógica para eu cobrir esse gap é bem importante. E aí, um questionamento que eles trazem também, não só a nível de funcionário, de trabalhador, de gestor de projetos, mas a nível de empresa. Então, nível de empresa, o que você tem feito realmente para promover a inteligência artificial generativa na gestão de projetos? E aí ele traz aqui alguns tópicos como algumas empresas, elas focam muito em integração e automatização. Outras na adoção organizacional e de cultura. Algumas já forçam muito a parte de educação e treinamento, mas reparem que já vem caindo esse nosso gráfico. Outras focam muito na parte de pesquisa e levantamento de requisitos do mercado. E algumas últimas aqui, elas trabalham numa frente de automação de fluxos, de melhoria de processos. Sendo que, poxa, João, a minha empresa, ela tem ali uma limitação, ela não deixa com que nós façamos alguma inovação. E tem esse caso também. As empresas que elas têm um engajamento limitado ou têm alguma restrição. A gente pode visualizar que quando eu tenho um laranjinha mais escuro, eu estou falando de peak. Peak seria empresas que acompanham os Trailblazers, ou seja, empresas que estão como referência no uso da gestão por inteligência artificial. E o Foundational seriam empresas que estão ainda numa base do caminho para a jornada com a IA, elas estão ainda tentando se capacitar para isso. A questão de engajamento limitado, de falta de estrutura, é muito mais presente quando você tem uma situação de Foundation. Reparem aqui que é quase 12% do que você tem de distinção dentro de um cenário para outro. Enquanto a questão de integração, automatização, de adoção da cultura, ela acaba sendo muito mais exponencial nas empresas PIC, nas empresas que elas são uma referência já no uso da IA. Então, novamente, a gente tem aqui um contraste bem grande em que a única característica que as empresas mais do fundamento, que estão tentando levar o fundamento, se sobressaem,
é tentar fazer uma automação de processos e fazer uma pesquisa ali de mercado, uma pesquisa de informação. Por que será que as empresas de fundamento elas estão nesse destaque? Muito vem no pré-IA. O pré-IA, se a gente pensar, o que, que havia lá na nossa timeline? Transformatal trouxe muita tendência de workflow, automação de processo. Temos a característica do no-code também, que aí você tem o surgimento do Citizen Development no PMI. Ou seja, características que são, entre aspas, recentes, mas que ainda estão presentes no mercado há um pouco mais tempo. As empresas que trabalham ainda para levar a IA à frente, que estão na base, trazem essas skills como mais presentes do que as empresas que são referência e acabam desenvolvendo novas skills. Ô, E aí, João, a por favor, Lígia está com a mãozinha levantada. pode falar, fique à vontade. Lígia, eu não te escuto. E aí, enquanto a Lígia está vendo a Pronto. configuração dela, até força um pouquinho a provocação para vocês aí, para todos. E aí podem responder também no chat. Vocês estão promovendo a IA nas suas equipes? Estão promovendo a IA na sua organização? Ou estão tentando ainda descobrir como está sendo essa situação? Visto toda a restrição que a gente viu no último gráfico, está conseguindo dar vazão a toda essa informação que vocês estão vendo hoje em dia, utilizar às vezes ChatGPT, Gemini, ou utilizar alguma outra ferramenta similar? E aí vamos ver se vocês conseguem comentar Vamos, alguma coisa. Lígia, acho que eu te escuto. eu estava procurando aqui onde é que estava o microfone e não encontrava. Sem problema. Com respeito às pesquisas, né, que foram feitas, eu não sei se você vai chegar lá ou se fizeram, assim, conseguiram mensurar, por exemplo, a capacidade do uso da inteligência artificial pelas equipes de projetos, assim, conseguiram medir, o êxito nos projetos, de alguma Uhum. forma? Sim, tem esse dado. Eu não vou trazer ele aqui para nossa apresentação, mas como eu falei, essa pesquisa, só pegando aqui o nome para vocês, é o Generative AI in Project Management Survey. Então, se você colocar isso no Google mais PMI, você vai conseguir puxar ela. Ele vai te trazer alguns dados sobre isso em torno do público que acaba sendo referência, né, na questão de gestão de projetos, os Trailblazers, eles afirmam que isso tem uma melhora ali de mais de 85% na performance que eles têm durante os projetos. E isso para os Trailblazers. Para os níveis abaixo, se a gente for relembrar um pouquinho, que se não me engano são os Innovators, esse nível ele acaba decaindo um pouco mais, cerca de 65%, e aí conforme você vai abaixando aqui o nível, até pelas equipes não estarem tão expostas à característica da gestão de projetos com inteligência artificial, vai reduzindo esse percentual. O do Explorer eu não vou me lembrar bem se estava em 10%, 15%, algo girava nessa linha, mas sim foca realmente em quem está utilizando a inteligência todos os dias, que são os Trailblazers. Então, eles realmente colocaram, né, afirmaram que a IA agregava muito no dia a dia dos projetos deles. E aí, que projetos que essas pessoas fazem, você pode se perguntar. A consultoria, ela realmente roda várias áreas em várias frentes de trabalho. Então, estamos falando desde profissionais da saúde, profissionais de engenharia, profissionais que trabalham em back-office de administração, profissionais de direito, e não só do Brasil. Brasil, Estados Unidos, Europa. Então, é globalmente difundido. Eles tentam fazer alguma captura de alguns líderes expoentes, justamente para reunir esses dados e trazer uma consolidação. Salvo engano, o PMI até está trazendo de uma forma
não vou me arriscar a dizer mensal, mas a cada 3 meses, de forma trimestral, você tem um reporte novo com alguma tendência do mercado que ele vai trazendo. Então fica a minha dica para vocês depois conseguirem consultar. E a Lívia também colocou que na instituição dela está tendo uma capacitação de diversos setores. E aí a Lígia também confirmou aqui a nossa resposta. Então, beleza, obrigado a Lívia e a Lígia pela participação. Novamente, pergunta tá aí, convido vocês a responderem no chat enquanto a gente continua aqui a nossa conversa. Então, é importante que se eu estou numa situação de explorador, ou seja, estou ali tentando descobrir como é que é a gestão de projetos na minha área, primeiro eu me achar o meu nicho, achar o que eu posso fazer, descobrir, né, de acordo com as oportunidades pequenas que tem ao meu redor, aonde que eu posso estar empregando IA e como que eu posso estar ganhando adeptos nisso na organização. Às vezes você conseguir buscar uma informação mais rápido ou fazer um cálculo de uma forma automatizada, já é algo que o teu colega vai ver e vai brilhar os olhos ali e você ganha alguns adeptos. Conforme você vai evoluindo isso, você passa a fazer alguma apresentação, alguma estruturação um pouco mais robusta. Essa apresentação mais robusta já é uma fase de experimentação da IA que você vai estar trabalhando. E nessa experimentação da IA, é basicamente preparar algo para uma liderança sênior, para você ter uma adoção realmente ali no seu setor. E à medida que você vai conseguindo ter essas adoções em cascata, você chega num ponto em que outros departamentos vêm e falam, poxa, o que a Lígia está fazendo é bacana. Eu quero fazer para o meu também. E aí você vai numa etapa de escalabilidade daquela iniciativa que você tentou fazer inicialmente. Então, tudo caminha-se para você trabalhar de uma forma coesa, linear, nem sempre, porque, como vimos, muitas empresas vão também acabar tendo ali algumas restrições. Então, entenda o seu ambiente. Para você que é um explorer, se você é um trailblazer, você é a referência da inovação e o que eu peço para você continuar indo atrás desses conhecimentos, né, compartilhando esse conteúdo. E se você está no meio termo, né, entre ali innovator ou explorer, aliás, os adotantes da inovação ou os innovators, que você continue, né, essa jornada de identificar as skills e ir se capacitando. Por quê? Muito bacana, muito legal nós conversarmos sobre inteligência artificial. Olha, ela aumenta a sua produtividade, ela faz mil e uma coisas legais para você estar antenado no mercado. Mas aí a gente entra num tema de governança e ética, né, Iá? E aí eu tô vendo no chat que o Albérico, ele perguntou qual seria a IA mais indicada para utilização em escritórios de gestão de projetos. E aí, meu colega, nesse relatório também, deixa eu até ver se ele está fácil aqui para mim, que aí talvez eu até consiga compartilhar. Ele traz um benchmark de ferramentas de IA. Eu acredito que eu não vou compartilhar, não vou conseguir agora compartilhar, mas é um benchmark que é basicamente todas as ferramentas de IA mais populares e qual é a aplicação dela frente à sua necessidade. Então, você não tem uma IA que vai fazer tudo por nós. Sem falar de inteligência artificial, a gente fala de gestão de projetos. No básico que nós conhecemos de gestão tradicional, gestão ágil e gestão híbrida. Qual software que faz bem, falo bem, de seguir a risca o framework e as adaptações que o seu departamento precisa? Os 3 itens. Sempre tem ali um software que vai mais para um lado, um software que vai mais para um outro. E no final, você tem uma operação que ou utiliza 2 softwares diferentes, ou que utiliza um software que é personalizado ali para a empresa, ou utiliza um software só que quando você vai para um projeto ágil, por exemplo, fica meio enrijecido, ou quando você vai para um projeto tradicional, ele não fica tão estruturado. Então, só para você planejar o seu projeto, né, nessa linha de qual framework você vai seguir, você já acaba tendo essa dificuldade. Quando a gente escala para a inteligência artificial, o seu mundo expande. Porque se nós pensarmos novamente em onde que a inteligência artificial ela é utilizada em diversas áreas, como
geração de atas, reports, automação de processos. Então, para isso, eu tenho um grupo de ferramentas. Na assistência, para eu me ajudar a fazer uma previsibilidade de dados, para eu fazer um planejamento, uma estimativa de custos. Então, se a gente fala de chatbots e IAs abertas, tanto o OpenAI quanto o Gemini são muito fortes. O próprio PMI tem o PMI Infinite, que é gratuito para quem é membro associado do PMI, não importa qual capítulo você seja, é só ser associado ao PMI que você tem acesso. São ferramentas que você consegue depois escalá-las de uma forma que vai te possibilitar uma produtividade ou uma consulta em informações de uma maneira muito efetiva. Então, vale você fazer uma conta em cada uma delas de forma gratuita e fazer um teste. Trabalha uma semana, teve um problema no trabalho ou tem uma dúvida no trabalho, por mais que você vai tomar aquela decisão independente, por mais que você vai ter uma reunião com o seu colega, faz um teste de perguntar ali para a inteligência artificial. Pode ser uma boa experiência para você identificar qual IA vai te agradar mais, qual é o viés que aquela IA está tomando e às vezes você descobre alguma coisa positiva dentro daquela dificuldade que você está tendo no seu ambiente de trabalho. E nessa linha que eu comentei de viés, a gente entra aqui nessa questão de governança e ética. O que é interessante da gente comentar sobre isso? Por mais que, como eu falei, você vai estar ali passando uma pergunta para a IA ou propondo algum problema para ela resolver, a supervisão humana é essencialmente necessária, até para a gente conseguir ter noção do que a IA está gerando. Deixa eu só riscar aqui o nosso. Quero só riscar aqui a tela. Então, até para você ter noção do que a inteligência artificial está gerando e ela conseguir te entregar o melhor resultado possível. Então, às vezes, uma primeira pergunta, ela pode te responder uma coisa muito fora da caixinha, muito desvirtuado do que você perguntou. Mas se você trabalha em fazer uma pergunta em cima da anterior que você fez, ele vai te gerar uma resposta mais refinada, que depois, com você retrabalhando e perguntando de uma forma mais específica, ele vai te gerando uma outra resposta, e com isso você vai trabalhando para ter uma saída um pouco mais limpa, um pouco mais assertiva naquilo. Porém, como eu falei, cada inteligência artificial, ela vai ter um viés da lógica como programaram, da lógica como ela foi treinada, porque lembrem-se, para inteligência ali, para o robozinho ter uma lógica, ele foi treinado com base em vários milhões de dados. E nisso acabam sendo criados alguns vieses. Esses vieses, eles podem prejudicar e muito a imagem da sua empresa, a performance do seu projeto. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês em alguns dados que nós temos. Além de tudo, você tem uma questão de privacidade de dados que é muito sensível. Por quê? Se você utiliza, por exemplo, um chat GPT 3.0, que é a versão gratuita que está disponível quando você cria uma conta, a sua base de dados, ou seja, aonde registra as informações, ela é compartilhada. A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, te dá uma segurança sobre aquilo, ela blinda os servidores dela, porém, querendo ou não, é compartilhada. Então, teve casos em 2022 que o ChatGPT acabou bombando, que a Samsung, alguns engenheiros da Samsung, eles estavam desenvolvendo alguma funcionalidade, algum aplicativo ou alguma lógica no celular, e eles estavam pedindo para a inteligência artificial alguma ajuda. Não tem nenhum crime, nenhum problema em você fazer isso, porque afinal ela está ali. Só que nisso deles pedirem ajuda, eles acabaram compartilhando dentro da inteligência, num plano gratuito, ou seja, você tem uma base compartilhada, informações que eram muito sigilosas da inteligência artificial, como, por exemplo, alguns códigos específicos de segurança que a Samsung utilizava. E a própria inteligência artificial, o ChatGPT, ele vai
ter ali uma certa abertura para aqueles dados, ou às vezes até utilizar o que você vai estar colocando para treinar a própria inteligência. Então, se eu faço parte de um time técnico de engenharia e coloco ali um segredo de programação, por exemplo, uma coisa que o ChatGPT ele vai ter muito forte é essa questão analítica dele, de lógicas e afins, e ele vai capturar aquela lógica e a minha empresa fizemos esforço, sigilo e vai adaptar para a inteligência dele. Então, se uma concorrente como a Huawei, a Apple, fizer alguma pesquisa, eventualmente, pode ter replicado ali um pouquinho do espelho daquela lógica que os engenheiros haviam compartilhado. No final, aqui foi tomada uma decisão de restrição, multa aos profissionais, mas você, estando num ambiente gratuito, compartilhando perguntas que sejam gerais, amplas, você não corre nenhum risco, né, de sofrer penalização por isso. E a partir do momento que você entra no ChatGPT 4.0, com funcionalidades pagas, aí você já passa a ter uma segurança e um servidor bem melhor. E tudo isso vai te gerar um impacto positivo ao final no trabalho, você conseguindo entender aquelas nuances de automatização, assistência e realmente criatividade, né, do gestor de projetos, aonde que você vai conseguir encaixar a sua IA, as tarefas que você vai conseguir orientar ela, vai te gerar um impacto, na maioria dos casos, muito positivo no trabalho que você vai estar entregando. Como a gente visualizou, a questão de planejamento, previsão de risco, análise de dados, as pessoas que estão no ápice da onda, na vanguarda da inovação, elas trazem isso muito forte, diferente de quem está ali explorando a, a IA, tentando conhecer, não tem ainda uma similaridade. E quando você vai para o mercado de trabalho, é isso que vai fazer uma diferença de você com um outro concorrente, a possibilidade que você consiga entregar um resultado em um tempo mais curto. Então, trabalhar nesse contexto todo, a IA vai te ajudar a reduzir o tempo. Mas não esquecendo de, dependendo se você for cliente, for fornecedor ou trabalhar como um parceiro, conseguir interpretar o viés. Então, quais os casos que eu posso passar aqui para vocês? A Amazon, antes mesmo do ChatGPT virar uma febre, né, todo mundo gostar dele, acho que em 2018, 2019, até antes da pandemia, teve um caso que a Amazon estava tentando desenvolver o seu próprio sistema de recrutamento, só que ele foi descontinuado. Por quê? O time que estava desenvolvendo, ele acabou colocando ali algumas lógicas ou palavras-chave que acabava favorecendo ali posições é, em que a pessoa ela fosse do sexo masculino em detrimento das mulheres. Então, se vocês pesquisarem na internet, vai ter notícias disso. É um tema bem desatualizado, pelo tempo, né, que passou, mas que serve como um caso para entendermos qual é o viés que a gente tem que estar entendendo quando entra nesse contexto, né? Um viés bem esdrúxulo, no sentido de se antes de a generativa bombar já havia esse problema, então agora que vem uma onda disso, nós temos que conseguir filtrar realmente bons conteúdos, temos que entender da onde que as informações são tiradas, compreender a fonte dos resultados, justamente para também não sermos prejudicados por isso. Outros casos que nós temos é chatbot de atendimento com viés linguístico. O que isso significa? Novamente, como que a inteligência artificial ela vai funcionar? Vai captar sua mensagem, né, no chatbot, entender como, com as palavras ali, a mensagem de forma lógica, então não é um humano por trás, é um computador que está tentando assimilar suas palavras, criar uma lógica dentro da sua mensagem para conseguir gerar alguma resposta lógica também para você. Você tinha um problema alguns anos atrás, e aí cada vez as empresas estão trabalhando mais para evoluir isso, que a inteligência ela só conseguia compreender sua mensagem se você, por exemplo, escrevesse num português correto, num português sem abreviação, num português sem linguagem coloquial. E para algumas pessoas isso é muito fácil, é natural, mas para outras entra num dinamismo.
E às vezes você está num serviço que vai atender milhares de classes sociais, milhares de pessoas, às vezes estrangeiros. Então, quem nunca precisou usar o Google Tradutor te fez uma tradução que na verdade não era bem aquilo que você queria. E se você colocava isso no chat, ele tinha um viés linguístico que não conseguia captar bem a sua necessidade. Então, isso, as empresas elas vêm trabalhando para ampliar o range, o leque de dimensões que elas conseguem compreender. Como já e aqui eu trago esses casos mais que tiveram uma mídia maior para a gente entender, né, o impacto que isso tem em grande proporção. Em que, se eu não me engano, era o Apple Bank ou o Apple Pay, algum sistema de pagamento da Apple, estava sendo utilizado para um banco e, dado uma determinada lógica, uma desvirtualização ali que a própria IA ela foi aprendendo, ela começou a ter ali uma distinção racial na hora de você liberar um crédito para uma pessoa que está abrindo a conta. E isso gerou diversos problemas para o banco, não foi aqui no Brasil, foi acho que nos Estados Unidos, com um banco americano. E aí reviram toda essa construção, toda essa lógica, né, e disseram que não há mais esse problema, porém é uma situação para você ter esse entendimento do impacto que causa. Reconhecimento facial injusto. Eu mesmo já tive problema com a questão de reconhecimento facial, porque, teoricamente, é uma biometria sua, é uma foto que é utilizada para ser um passaporte para vários lugares, acesso para vários lugares. E uma vez que o sistema ele não captura ou não compreende bem ali sua imagem, sua foto, você acaba tendo dificuldade depois de acessar, de ter acesso a serviços de terceiros. Então, você investir nesse reconhecimento facial é algo importante para evitar qualquer dor de cabeça ou confusão com o seu usuário. E apropriar no diagnóstico médico. Então, há um bom tempo que, às vezes, o lado da medicina, o lado da saúde, para alguém que fica muito na gestão de projetos, numa vertente de engenharia, de advocacia, de tecnologia, pode ser um pouco esquecida, mas é uma área que tem um investimento muito grande. A área de saúde tem vários eventos, vocês podem depois pesquisar ali, que valem a pena como um gestor de projetos e entender, porque são grandes projetos que são feitos. E há bons tempos já utilizam-se robôs para fazer cirurgia, e a IA ela vem como um atalho para facilitar uma vida de um médico, puxando receita, analisando doenças, até mesmo analisando, e aí a IA tem um grande papel nisso, genomas ou padrões em projetos de luta contra o câncer, porque câncer acaba sendo um grupo de células ali se multiplicando de uma forma incontrolável, e para você identificar certos padrões, a IA é utilizado. Tem até um estudo que uma brasileira participou, onde a inteligência artificial conseguia identificar padrões de câncer de mama em mulheres, só com base ali numa identificação do exame que era feito. Então, são avanços que vão sendo dados a cada passo para que você realmente consiga atingir um outro nível de sociedade aqui, no nível de diagnóstico médico, porém, você tem outros casos que acabam sendo pejorativos e não contribuem para o nosso avanço. Isso são casos, como eu falei, grandes. Em casos pequenos, como vocês vão encontrar, é você fazer um questionamento de como eu vou, ou seja, eu tenho um cenário de um projeto A, B e C, qual que eu devo priorizar? O ChatGPT vai te ensinar de uma forma, o Gemini de uma outra, o Infinity do PMI de uma terceira forma, e um Copilot do Microsoft, por exemplo, que já está embutido em todo o dia a dia de quem usa Microsoft Teams, Outlook, vai te dar uma quarta direção. E esse viés de projetos, de resultados, que você consegue ir trabalhando no seu chat e ver qual que te agrada mais para adaptar no seu uso, no seu dia a dia. E aí a Lígia falou que queria fazer uma pergunta sobre o comportamento do usuário. Lígia, você consegue É, falar? sim. Me escuta?
Sim, alto e claro. João, certo? Isso. João, a respeito do comportamento do usuário, eu tenho uma curiosidade sobre esse tema da privacidade, do tratamento de dados, né? E a Uhum, confidencialidade da informação, não só dos dados pessoais, mas muitas vezes do projeto, da ideia da pessoa, sim. né? Ou do trabalho dela, porque, claro, tem confidencialidades, né, da própria empresa, né, que isso não pode ser divulgado. Então, Uhum. assim, eu queria saber se vocês têm alguma pesquisa também nesse sentido. Por exemplo, o usuário, né, que está lá numa rede social, no Instagram, no Facebook, viu um anúncio lá do inteligência artificial, né, que está oferecendo um serviço interessante para ele. Aí Uhum. joga lá um formulário, né, para pegar os dados do usuário. Aí, como é isso, né? Porque eles querem primeiro pegar a sua informação, mas não dá nenhuma garantia para o usuário. Então, assim, como é? O usuário ele vai emocionado e joga lá a mesma informação, ou é uma questão de confiança, ele vai investigar primeiro. Eu não sei se vocês têm essa informação, entendeu? Ou se ele Uhum. precisa de uma pessoa que conheça, uma pessoa que seja da confiança deles para dizer, olha, vai aqui, que aqui é seguro, como é isso? Não Uhum. sei se vocês têm. Não, legal, Lígia. Só para eu entender melhor aqui, você está perguntando de IA no geral, de você fazer o login e mandar mensagem, ou de um formulário, de alguma página na web que venha acontecer isso? Como geralmente é um formulário, né, que se joga um link dentro de uma rede social ou Que eu uma preenchi. página, um site, né, mesmo, porque Uhum. são formas de atrair, né, é o marketing, né, forma de captar dados mesmo Sim, da pessoa. maravilha. Então, no Brasil você tem toda a questão de LGPD, de proteção de dados, e aí conforme você abrange Estados Unidos, União Europeia, você acaba tendo outras leis, mas que focam nisso, que é basicamente a ascensão da internet, depois ali de 2010 e o marco civil da internet que a gente teve no Brasil, o dado em si da pessoa, nome, e-mail, telefone, é uma preciosidade, porque uma possível venda ou pessoas bem intencionadas, uma possível venda, né, e pessoas mais intencionadas, outros fatores. É, o correto é sempre que você tenha ali uma landing page, como a gente fala, ou uma página de formulário que você vai colocar os seus dados, que haja ali um botãozinho para você dar um de acordo nos termos e condições, na política de privacidade, e aí sempre vai ter um hiperlink para você verificar o que aquele site está consumindo, para onde aquela informação vai. Em alguns casos, por você estar numa plataforma, por exemplo, no Instagram, o Instagram ele tem uma funcionalidade que te permite, como empresa, formulário para conseguirem ser. Ao você criar conta no Instagram, ele já aceita os termos de uso para conseguir utilizar a plataforma. E provavelmente, eu não parei nunca para ler, muito grande o assunto, mas se um de vocês um dia ficar muito desconfiado, você pode ir lá e ver os termos de uso que o Instagram, por exemplo, vai ter. Provavelmente ele vai ter algo de você estar concedendo os seus dados ali para políticas, análises, pesquisas e afins. Então, um formulário do Instagram, por o usuário já ter aceito os termos do Instagram, não vai haver essa caixinha. Mas quando você vai para uma página de destino e você tem ali, por exemplo, fora do Instagram, é um site na web qualquer, e aí ele fala, ó, coloca o seu e-mail, seu telefone aqui, sem nenhuma outra preocupação, nenhum aviso de cookie, nenhuma política, realmente é um risco que você corre. Porque de um modo você pensa, poxa, eu como usuário quero ter acesso àquela página, mas para quem que eu vou estar dando esse meu dado? E se eu não der o dado, eu não acesso a página. Então fica uma ação ali de ganha-perde, né? Ou eu vou ganhar minha proteção e perder minha privacidade, ou vice-versa. Então, o que eu recomendo é que fiquem bem atentos a cada página que você se destina, se é uma página segura, com verificação do Google, e que justamente sejam sites mais conhecidos, que tenham já uma infraestrutura ok. O PMI não tem uma pesquisa em específica que se aprofunde nisso, né?
vai ter temas, tem palestras que eventualmente o PMI Brasil e alguns capítulos fazem sobre LGPD. Aí convido você a acompanhar nossas redes sociais do PMI para ficar por dentro disso. Mas o que eu posso dar de antemão é justamente essa situação. E até dar um exemplo do próprio LinkedIn. O LinkedIn, não sei se vocês já viram, mas tem um mecanismo que é para você fazer uma contribuição como se fossem artigos do LinkedIn, não vou me lembrar direito o nome, mas aparece um artigo genérico ali de uma área, gestão de projetos, agilidade, startup, enfim. E você pode ir lá e contribuir, dar a sua informação ali. Então, geralmente é um artigo de o que é gestão de projetos. Aí vai ter um textinho, e aí as pessoas são convidadas a escrever comentários. Nisso que as pessoas são convidadas a escrever comentários, o LinkedIn, ele pela própria plataforma, né, deixa claro, né, e quando teve a atualização, ele atualizou os termos de uso, que o que você coloca nessa ação de artigos, né, do LinkedIn, não é bem artigos, é contribuições, algo nesse sentido, é utilizado diretamente para treinar a inteligência artificial do LinkedIn. E essa inteligência é a administração do LinkedIn, da Microsoft. Então, os modelos de IA, de negócios que eles têm, são treinados com base nisso. E bem como, algo que talvez vocês não saibam, o perfil de vocês do LinkedIn, por padrão, vem habilitado para consumir todos os dados do seu perfil e fazer um treinamento perante as IAs que o LinkedIn tem. Então, se você pesquisar em uma outra aba do navegador, uso de dados do LinkedIn para inteligência artificial, vai provavelmente aparecer um link de alguém ensinando a como você desabilitar isso. É uma opção que vai estar ali como um on, ativa, e você pode deixar como off, porque aí o LinkedIn não captura os seus dados para treinar. E aí capturar dados envolve post, histórico, conteúdos e afins. Então é sempre importante todo o cadastro que vocês iam fazer, todo o registro, tanto pessoa física como profissionais, estarem atentos no que vocês estão compartilhando, justamente por essa segurabilidade. E aí, puxando nessa linha até que a Ali já trouxe, e poxa, tem que ter toda essa preocupação. Como que eu consigo me manter atualizado na gestão de projetos? Bom, a verdade é que o mercado em si, como veio um boom de uma forma grande, aparece informação de todo lado. E informação de todo lado, você não sabe para onde ir, você fica perdido. Às vezes alguém consegue dar um passo à frente e puxar ali mais conhecimento e viram os trailblazers, como comentamos. Mas a verdade é que você ser ali um adopter ou um explorer tentando desvendar ainda a gestão de projetos é o mais comum. Você não sabe para onde ir, ou às vezes você começa a ver um conteúdo, quer se aprofundar, mas não sabe como. Então, o PMI, e aí eu aconselho agora de vocês, é associado, vai ter 3 cursos gratuitos, né? Esses 3 cursos são gratuitos para quem é associado. Para quem não for associado, você tem esse primeiro curso aqui que é totalmente gratuito. Os outros 2 eles custam um precinho, e aí você pode ver se vale a pena se você se associar para conseguir fazer esse curso ou pagar o curso só para fazer realmente. Lembrando que o PMI ele é uma instituição sem fins lucrativos, então a arrecadação dele é para pagar a própria estrutura e para fomentar os eventos que ele faz. Os cursos que ele traz é IA generativa, né, um overview para gerentes de projeto, então é um cursinho bem bacana de umas 5 horas. Depois ele traz um horizonte de dados da IA generativa para gestores de projeto, também é outro curso bem bacana. E um que é um pouco mais recente é o Falando com a IA. Então, trabalhar um pouquinho de engenharia de prompts, como a IA compreende as informações, como ela assimila tudo. São esses 3 cursos que são, assim, uma base muito interessante para quem é gestor de projetos conseguir compreender. E lembrando que esses cursos, eles ficam, antes, eles eram da categoria micro badge, né? Então, eles te davam uma micro credencial. Agora, todos os microbats que o PMI tem estão passando para e-learning, ou seja, é uma nova categoria para distinguir basicamente das certificações grandes que o PMI traz, de PMP e afins. Mas recomendo muito, tá? Como eu falei,
grande parte aqui gratuito para vocês conhecerem. E chegando já no fim da nossa conversa, e depois vou deixar aí um tempo para a gente ir conversando, perguntas que vocês tenham, fiquem à vontade. Como eu falei, qual é a vantagem de ficar até o final? Porque a gente tem grandes anúncios que eu, a Jéssica, outros capítulos do PMI nós trazemos para vocês. Antes de seguir, ô, João, a Ana tá Sim, com a mão levantada. desculpa, Ana, diga lá. Oi, João, só queria saber que você aproveitou que você falou dos cursos aí do PMI, Uhum, a IA deles, que é a Infinity, né, que você falou, ela tem alguma isso. diferença, alguma coisa voltada para gestão de projetos, alguma, sei lá, como é que eu que Algo explico mais isso? específico para gestão, né? Específico, já montado lá, né, ferramentas, algumas coisas assim, que seja Uhum. mais para gestão de projetos? Sim, Ana, o PMI Infinity, ele é, né, desenvolvido com base na OpenAI. A OpenAI ali, ele é a dona do chat GPT e em cima do chat GPT, o PMI construiu o Infinity. E o Infinity, ele é basicamente treinado com a base toda do PMBOK, além de todos os outros guias ágeis, guias de processo que o PMI traz. Então, qual que é a vantagem de você fazer uma pergunta para o Infinity? Ele vai te dar um passo a passo de recomendações com base nas boas práticas de gestão de projetos. O que que isso diferencia para o ChatGPT, por exemplo? E aí, primeira resposta é: façam o teste. Mas a segunda resposta é: o ChatGPT vai tentar te dar uma resposta um pouco mais direta, um pouco mais prática. O Infinity, ele vai te dar uma resposta ah, um pouco mais indireta para fomentar o teu pensamento. Por exemplo, eu tenho um plano, eu preciso fazer um orçamento para o meu projeto de construção de uma casa. Como eu faço isso? Se você passar isso e mais algumas coisas para o ChatGPT, ele vai tentar fazer uma tabela no Excel para você, ver se você não está esquecendo nenhum custo, ser um pouco mais assertivo. O Infinity, ele já vai pensar numa linha de para você levantar ou fazer o orçamento de um projeto, você tem que estimar todos os seus processos, você tem que lembrar de todas as etapas. Então ele vai seguir uma linha muito mais indireta para você gerar esse conteúdo da sua pergunta. Essa é a diferença principal. Obrigada. Imagina. Bom, a Ana tinha levantado a mão, então respondi isso. No final, ainda a gente vai ter mais tempo para as perguntas, mas só para passar por todo o material que a gente preparou aqui e trazendo essa novidade. Esses três cursos que eu comentei, eles são do PMI Global, são vinculados ao PMI Global. E nós, frente de capítulo do PMI Brasil, nós estamos lançando aqui um curso, né, exclusivo de inteligência artificial generativa para gerente de projeto. É uma iniciativa que parte do PMI São Paulo, mas tem parceria ali com outros capítulos, comigo também e com a minha empresa, que é a Ziga. É um curso que ele é ao vivo, ele não tem ligação com os cursos do PMI Global, ele é um curso nosso, da minha empresa como um parceiro, que é um curso que vai ter um objetivo de ser algo muito mais prático, mais tácito, de entender ferramentas. E lógico, tem uma parte teórica para vocês entenderem ali prompt, conceitos realmente de IA que é necessário para você trabalhar, mas também você conseguir fazer algo prático, então fazer uma previsibilidade de risco, criar chatbots, criar seus próprios modelos de gestão, e com isso a gente dá acesso a várias ferramentas, vários recursos que vão ser úteis, né? Não só para você. A ideia do curso não é você ficar perdido com relação à inteligência artificial, é você conseguir sair, né, dessa quase um mês juntos que a gente passa, se eu não me engano, 2 dias na semana, das 7 às 22, fica gravado depois tudo numa plataforma exclusiva que vocês conseguem ter acesso. E como a gente está tendo esse belo evento aqui de união do CBGPL, a gente está oferecendo para todos vocês que estão participando, nos assistindo, 20% de desconto no nosso curso. Então, por ser um curso também que é online, que visa ter ali uma estrutura de ferramentas, e existem vagas limitadas, então avaliem o curso, escaneiem o QR Code, ou podem entrar aqui pelo link e colocar o seu cupom, mas recomendo vocês já irem com um olhar
um pouco mais assertivo na aquisição ou não até. Se tiver qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. No WhatsApp vocês não vão ter ainda meu número, só quando começar o curso, mas me chama no Instagram, me chama no LinkedIn, que a gente vai conversando, vou tirando as dúvidas que vocês tenham, porque é uma formação realmente 2 dias por semana, durante 4 semanas, pouco mais de 24 horas, só ao vivo, fora conteúdos gravados que venham ocorrer depois. Então é algo bem rico, justamente para te orientar no âmbito de gestão de projetos e você sair com um tema prático. E, além disso, aí um bônus, o curso realmente é esse desconto, que é bem significativo para vocês, imaginam, mas para não parar por aí e ter ainda um brinde para vocês que estão participando, uma das minhas frentes, né, falei de várias ali no começo, é atuar na Zigger, sou um dos fundadores, um dos instrutores também de lá, e nós tendemos a ser uma plataforma que não só dá treinamentos, concede treinamentos e capacitação, mas também com a missão de te ajudar a conquistar novos patamares, novos horizontes na excelência dos seus projetos, das suas frentes de gestão, e por isso a gente oferece aqui para vocês os cursos gratuitos de fundamentos do Scrum para ter essa noção de agilidade frente à transformação digital que nós começamos e conseguir emplacar mudanças frente à sua organização. E justamente por uma das habilidades que você tem que desenvolver é a validação do que a IA está gerando, é a identificação de problemas, levantamento de requisitos, a gente também consegue te oferecer um curso de Six Sigma Yellow Belt de forma gratuita com um certificado. A gente tem uma parceria de ATP com a Scrum Study, então fiquem aí todos convidados a isso. Para conseguirem ter acesso, é só acessar o nosso site zigger.com.br/shop, ou uma maneira mais rápida de você fazer isso e até conseguir coisas a mais, nos siga no Instagram e nos siga no LinkedIn e manda uma mensagem lá falando que você veio do CBGPL, porque nisso ajuda também a fomentarmos aqui para o pessoal do PMI o movimento do evento que eles vão ter e ajudar a vermos as carinhas de vocês, a identificarmos ali que, poxa, tava ali junto, a gente consegue te dar um suporte a mais. Então, fica meu super convite, sigam a gente nas nossas redes sociais, nos mande uma mensagem lá, que com certeza vocês vão ter bons frutos com as premiações, todo o nosso portfólio que nós conseguimos oferecer. E, encerrando aqui, tem o meu QR Code, esse QR Code central é o meu, obviamente vai ter alguns links úteis lá, como meu LinkedIn, que eventualmente sou bem ativo por lá, o Instagram e o site da Zigger, o cupom que nós estamos dando de desconto aqui para o nosso curso de IA. Então, agradeço o tempo de todos vocês aqui durante essa nossa jornada. Foi bem legal conseguir compartilhar todo esse conhecimento, levando aqui os relatórios do PMI. E fico à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham até agora, qualquer dúvida, qualquer sugestão também, a gente fica aqui à disposição. Obrigado. Nada, João. Nós que agradecemos aí, tá, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. Abrimos aqui para perguntas, caso o pessoal tenha. Olá, pessoal, é a chance de vocês. Eu vi que quando eu perguntei da quantidade de R's em Strawberry, pelo menos umas 5 pessoas responderam. Então eu tenho certeza que tem alguns humanos no meio das máquinas aqui comigo, pelo menos. Oi, João. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, tô sim. É o Fábio? Isso. Oi, Fábio. Eu queria tirar uma dúvida prática que eu tenho, talvez até falte eu pesquisar um pouco mais, mas aproveitando, né, que se de Claro. repente você pode dar alguma dica. Um ponto que eu sinto muita falta é o seguinte: eu já uso bastante o ChatGPT, assim, bastante. Eu uso o ChatGPT e Gemini, por exemplo, para buscar alguma informação que eu não tenho tanto conhecimento. Por exemplo, preciso usar um framework para um projeto. Por exemplo, eu tenho um projeto de mapeamento de processos de finanças. Aí eu peço para montar ali os principais processos, as principais indicações. Já usei para Uhum. escrever texto no LinkedIn. Enfim, eu uso muito quando é para fazer essa geração de texto. Uma coisa que eu sinto muita falta é conseguir gerar, por exemplo, apresentações. Eu vejo, às vezes, no Instagram, outros influenciadores de IA, né,
comentando de gerar, e, por exemplo, tem acho que é Gama o nome, eu já usei, mas Uhum, ele não está deixando exportar para PPT. Aí, é isso que eu ia sim. perguntar, você tem alguma dica de, por exemplo, para montar um status report, alguma coisa que eu passe as informações, ele gere automático? Tem alguma... Eu Uhum. nunca usei o Copilot, né? Não sei, tem alguma inteligência artificial que você conheça que consiga gerar os slides, consiga gerar esses reportes, seja legal para isso? Boa, Fábio. Obrigado aí pela questão. Acho que duas linhas da sua pergunta. Primeiro, uma para PowerPoint, apresentação, e a outra para status report. A apresentação envolve muito arte. Então, a parte de conteúdo, você tem diversas IAs que conseguem te gerar. Tem o próprio plugin do ChatGPT para o PowerPoint, tem o próprio Gama, ele te ajuda, como você comentou, a explorar um pouquinho mais de conteúdo, e qualquer outro é, software de IA generativa, se você perguntar e mandar ele estruturar os slides, ele vai fazer isso por você. A parte de conteúdo é até fácil, mas a questão quando você vai para o visual é o quê? É criativo. Eu falei, criativo é uma função que eu, pelo menos, sou muito defensor da minha criteriosidade, então eu sou muito detalhista. Todas as IAs que eu já testei, e aí já testei IA em PowerPoint, já testei IA do Canvas, já testei algumas no mercado, elas não me geram um resultado tão eficiente. Conseguem te gerar um resultado básico, no sentido de uma imagem, um texto e um corpo de texto, mas quando você quer, pelo menos na minha experiência, apresentar resultados muito algum PowerPoint, algum material robusto, né, bonito, com várias nuances, ela não vai te ajudar tanto porque a questão criativa é muito mais sensível ao humano, né, a nós, pessoas. Então, o que eu particularmente faço é ter alguns templates já prontos e como você utilizar a IA para me ajudar só a estruturar isso. Tem algumas IAs que ela vai te ajudar a gerar, né, o conteúdo. O Canvas, a IA do Canvas, por exemplo, é uma IA que ajuda, que te dá uma boa robustez, mas vale o teste, porque nem sempre vai ser aquilo que você vai estar esperando. E com relação a status report, você mencionou o Copilot. Dentro da Microsoft, pela Microsoft ser uma empresa grande e conter vários aplicativos dentro dela, você consegue gerar várias formas de automação de um status report e geração, desde utilizar ferramentas do Power Automate, por exemplo, para automatizar alguns reports que você vai estar ali dentro e te gerar uma visualização, até mesmo gerar aplicativos, ou utilizar inteligência artificial tanto de Copilot, ChatGPT, Gemini e outras ferramentas de automação, como o Pipefy, Power Automate, para conseguir pegar certos dados, né, de certas métricas que você tenha, por exemplo, e mandar por e-mail para as pessoas num ciclo semanal, de um status report semanal, por exemplo. Então, cabe um pouquinho de exploração ali, porque são várias as opções. ClickUp, por exemplo, está aderindo a uma própria IA ali com ligação deles. A Monday está desenvolvendo também alguns recursos nisso, mas até o recurso do software ser maduro o suficiente é uma curva que para a empresa fornecedora é aprendizagem também. Então, o que eu te recomendaria é buscar algumas soluções de automatização, utilizando Power Automate, se é da Microsoft, utilizando um Zapier para conseguir conectar esses dados, aí utilizar talvez um pouquinho de código para uma inteligência artificial conseguir ler os dados, por exemplo, e fazer uma geração. Um pouquinho disso, né, no curso que eu comentei agora, a gente vai mostrar na prática para fazer para risco, por exemplo, um reporte de risco automático e gerando já uma previsibilidade dele. Aí vi que o Sandy comentou também que acha legal usar o PowerPoint online, ele também ajuda no design, estruturando com o GPT. São técnicas que você vai acabar utilizando no seu dia a dia. Você tem uma dificuldade? Pensa se uma IA ela não consegue, às vezes, te ajudar, otimizar alguma coisa, tirar uma pedra do caminho. Só nesse fato de você colocar todo o teu texto, todo o seu storytelling numa inteligência artificial e ela te gerar um resumo estruturado para um PowerPoint, por exemplo, é uma saída que você economiza uns bons minutos do seu dia só nesse processo. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta?
Vamos tirar uma foto para poder registrar esse momento? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Pronto. Lá, então, quem não for um robozinho aí, conseguir abrir a câmera, por favor, para a gente marcar esse momento. Vocês conseguem compartilhar depois no LinkedIn, marque aqui a mim, João, marca o PMI de todos os capítulos que você conseguir conhecer, principalmente do capítulo de Fortaleza, no Ceará, marca o PMI Brasil, deixa os seus dados ali para o LinkedIn depois estudar você, como você se comporta. É, faça isso que o seu algoritmo vai lá pro alto do LinkedIn. Vou contar aqui até 3. Espera aí, pessoal. Mais alguém vai ligar a câmera? Pronto. Vou contar aqui até 3. 1, 2, 3. Foi. Tira Aí, aqui. muito bem. Deixa eu colocar Novamente, a aqui. gente ficou aqui até o final. Obrigado pela participação. Tem alguma dúvida, me chama no LinkedIn, fiquem à vontade. A gente está aqui realmente para se ajudar e trocando experiência. Muito obrigada, João. Obrigada, pessoal. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado, E até o próximo Esquenta. com Boa certeza. noite.